pessoal, estamos com mais um episódio da série Pense Digital, e agora, na segunda temporada, e também com um capítulo de especial de vítimas de crimes sexuais, eu tenho a Taira Gonçalves, que é autora do livro Ouça o Meu Grito, de edição própria, revisão própria, criação própria, e patrocinado e autorizado pela Amazon. Taira, sem comentários, bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha experiência aí do passado, e através da minha experiência poder estar ajudando outras pessoas, sem sombra de dúvida, eu que agradeço aí o contato de vocês. Taira, é admirável aí a sua coragem, né? Fez o livro, publicou, não tem fins lucrativos, então eu espero que essa entrevista ela se expanda, e principalmente as pessoas que são vítimas de abuso, né, não ter vergonha de primeiro procurar ajuda, né, que em alguns casos não adianta mais denunciar, porque já passou, aí fica uma palavra contra a outra, precisa de uma perícia psicológica, mas às vezes até a pessoa já morreu, né, porque são pessoas muito próximas, e então parabéns aí pela sua coragem. Você mora onde hoje, Taira? No que você trabalha? Como é que é a sua vida hoje? Então, Karina, atualmente eu moro em Londres, na Inglaterra, eu sou esteticista, me formei no Brasil, atualmente estou dedicando aí o meu tempo à escrita, né, sou escritora hoje aqui na Inglaterra, e o que me motivou a ser escritora hoje foi justamente escrever a minha história. É uma história real, 100% real, e através da minha história eu tenho a intenção de ajudar outras pessoas que passaram, estão passando e estão sujeitas a passar pelo que eu passei. Então, através da escrita, eu dou o meu grito, eu grito por outras vítimas, eu incentivo pessoas a ouvirem as vítimas, pois vítimas, para mim, são sempre vítimas. Então, atualmente, na Inglaterra, eu me dedico à escrita. Atualmente, eu apenas escrevo, sou esteticista. Quando cheguei na Inglaterra, me dedicava apenas à estética, mas hoje é escrita. Então, é uma sobrevivente digna, inclusive, né? Sem sombra de dúvida, uma sobrevivente. Taira, por que grito? Ouçam meu grito. Achei o título espetacular. Sim, sim. Esse título, ele me define bastante, porque realmente é isso que a vítima do abuso sexual, ela sente vontade de gritar o tempo todo, mas em 99% das vezes ninguém ouve os gritos dessa vítima. Então, o título Ouçam o Meu Grito é por mim e por tantas outras pessoas que desejam gritar e não têm voz. Eu não tive voz dentro da minha família, eu não tive voz dentro da minha casa, então eu decidi gritar depois de tantos anos. Por que você não teve voz? Então, eu sou de família bem tradicional, família nordestina, e eu sempre tive um respaldo muito grande de ter muito contato com a minha mãe. Eu fui criada pela minha mãe e um padrasto, que, por sinal, foi um excelente pai, mas a minha família toda sempre teve muito bloqueio com todas as crianças da família. Então, eu pensava que se eu falasse alguma coisa, iam me julgar como louca, ou iam fazer alguma coisa, iam matar, iam brigar. Então, eu sempre fui de família muito violenta. Minha família é muito violenta. Então, eu nunca tive voz dentro da minha casa. Nunca, nunca tive coragem para ter voz, justamente por não ter diálogos. Então, não tinha como ter voz. Um ponto importante, até já estudei isso, é a importância da escola, né? A escola tem um papel importante disso, de perceber alguns sinais de abuso, sejam eles quais forem, e acionar a polícia. Primeiramente, acionar a polícia. E no caso, o Estado deveria prover um profissional para ouvir essa criança. Você não pode tirar dela um abuso, você tem que fazer entre aspas, né? Fazer ela falar, né? E, sim, então, fica aí um exemplo, né, de que a pessoa que viu ou deixou de ver uma cultura permissiva, horrorosa, nojenta, né, pedofílica, mas você sobreviveu, né? Sim, eu concordo com você que a escola tem um papel fundamental, né, na vida da criança em relação a instigar a criança a falar, a oferecer essa proteção para a criança. No entanto, neste livro, Ouça o Meu Grito, eu relato a minha escola, que foi quando eu era criança, estudava no CAIC, eu coloco a dedicatória para o CAIC. Por quê? O CAIC não me ouviu porque eu não falei, mas o CAIC, ele me acolheu. No CAIC, eu tive os melhores momentos da minha infância.
Era no CAIC que eu recebia atenção, amor, cuidado, carinho, alimentação. Então, o papel da escola é realmente fundamental. Hoje, se você perguntar para a Taira, o que você lembra de bom na sua infância? Eu lembro da escola. Eu tive os melhores momentos da minha vida na escola. E tem Porém, eu muita não criança me que abri, vai não... para tem muita criança que vai, desculpa, tá dando um delay, tá? Tem muita Sem criança problema. que vai para a escola para fugir de abuso, né? Aí, se de Sim, era o repente meu não está caso. interessada, você não sabe por quê, você vai ver. Infelizmente, na maioria dos casos é isso. Sim, eu estudava em período integral, eu estudava das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, eu procurava ficar o máximo de tempo no colégio justamente para fugir dos abusos. E eu era muito bem acolhida no colégio, embora eu não tive a coragem de contar, mas suporte escolar eu tive total nessa escola. No entanto, a dedicatória do meu livro é para as minhas duas filhas, Isadora e Luísa, e a escola. Lindo Aí. nome, inclusive. Ah, obrigada. Tária, você pode relatar como que foi, não em detalhe, né? Mas como é que foi o modus operandi desse abusador? E quem foi? Eu era abusada por um vizinho que morava na casa ao lado, a casa dos meus pais, e ele era o vizinho mais incrível que alguém poderia ter, é o mais Sempre dócil, uma mais pessoa que você não carinhoso. dá o que ela Sim, faz. sim. Jamais. Era uma pessoa livre de qualquer suspeita, e até eu mesma gostava muito dele quando eu era criança. Eu me lembro de riqueza de detalhes, quando eu era muito, muito pequenininha, e eu amava esse vô, chamava ele de vô, às vezes chamava ele de padrinho. A minha família tinha um carinho muito grande por ele, todos os familiares dos meus amigos daquela época também amavam esse vozinho demais. Ele era o querido ali da rua. Então, quando eu comecei a entender que aquilo ali estava errado, que aquela carícia estava diferente, que aquela passadinha de mão estava demais, não tinha como eu fazer nada. Ninguém acreditaria. Ele emprestava dinheiro para todo mundo, ele dava moedinha para todo mundo comprar pirulito, comprar bala, e não tinha como, ninguém Ninguém está jamais com raiva do acreditaria. pirulito. Ninguém está com Jamais. raiva do pirulito. É sempre assim, né? Por isso que eu Sim, concordo com o Talvânio de Moraes, um beijo, Talvânio, psiquiatra, está quase há 60 anos como psiquiatra. Ele afirmou categoricamente que o pedofílico é um psicopata. Ele é, pela forma que ele age, pelo cinismo, pela chantagem, pela manipulação. Não faz o fato dele ter uma parafilia da pedofilia não tira dele o perfil de psicopata. Né? é A pessoa não é 100% um só uma, psicopata. a pessoa não é 100%. só uma coisa, ela é várias. Então, é um psicopata com a parafilia da pedofilia. É o que ele quer, provavelmente seja em outras coisas. Né? Sim, Inclusive porque a pedofilia hoje é cara. O crime sim. organizado é muito caro. Então, não é qualquer pessoa que tem acesso a alguns materiais. Sim. Eu costumo falar que o abusador, ele tem sim, cara. Ele tem sim, cara. Geralmente é o mais bonzinho entre todos, é o mais Ele é atencioso uma entre farsa, todos. né? Ele é uma farsa da testa até o pé. Então, desconfie de quem é muito demais, porque não existe isso. Sim, sim. Taira, como é que foi, né? Desculpa, eu te cortei. Não, tá tranquilo. O seu vizinho, Sim, era por esse vizinho e os meus pais saíam para trabalhar todos os dias. A nossa casa sempre foi uma casa muito humilde, muito simples, dividida por uma cerca, tipo, arame farpado, tela, não sei como que fala. E tinha livre acesso da minha casa para a casa dele. Então, os meus pais saíam para trabalhar, eu devia ter 5 anos de idade, no máximo, eu me lembro até antes disso, embora pareça hilário, mas eu me lembro da minha infância com riqueza de detalhes, quando eu era bem pequenininha. E, às vezes, a minha mãe mandava a gente pegar um pouquinho de sal para poder fazer a comida, ou pegar ali algum dinheirinho para poder comprar um leite, pegar umas moedinhas para comprar um pão. Então, a gente sempre ia na casa do vizinho. Sempre era assim. Então, sempre que ia lá, vem cá, vem pegar o seu dinheiro aqui. Então, naquilo ali eu já pegava, colocava no colo forçadamente, já dava um abraço mais apertado, mais forçado. No início, para mim, isso era normal, eu até gostava dele demais. Para mas mim era normal. porque você é criança não tem Sim, maldade. sim, sim. Então, quem não quer ganhar as moedinhas para comprar o pirulito, de Para família você ver muito como é que é pobre, nojento, de novo, um psicopata. sim, sim.
Quem não quer poder comprar o pão para comer, quem não quer poder comprar o leite para tomar, porque a minha família sempre foi tão pobre a ponto de não ter todos os dias o pão. E eles se aproveitam, né? Que é bem característico do psicopata. Ele vai na oportunidade e manipula pessoas em benefício próprio. E é nessa oportunidade também, Karina, que ele deixa clara o tom de ameaça dele. Por isso que eu falo que é um sempre. psicopata. Todos fazem isso, ou chantagem ou ameaça. Sim. No meu caso, ele não deixava o quesito ameaça explícito. Eu, por ser uma pessoa sempre muito inteligente, eu entendia que aquilo era uma ameaça. Sim. Mas a ameaça dele era como? Ele... Silenciosa. Por isso que eu falo que é horroroso. Sim, rústico, sistemático. Sentava na porta de casa para chupar uma laranja com aquela faca desse tamanho. Quase não é para você ver, né? Naquela faca eu já imaginava, e essa faca aqui, no meu rumo, Sim. Era cascando uma laranja, uma melancia, era cortando fumo de rolo, porque eu fumava aqueles fumos de rolo, mascava Sim. Fumo de rolo, não sei se você entende o que é isso, mas Sim. O pessoal antigamente usava muito, então eu já tinha medo daquela faca, não usava camiseta, colocava aquela faca na bainha, na cintura, e eu já ficava super assustada. Não só então, para você, né? Para todo Sim, mundo, a pessoa que quer mostrar muito que tem uma arma... Sim, eu com 5 anos de idade, eu já tinha inteligência o suficiente que se eu abrisse a boca, alguma coisa poderia acontecer. Ou a minha família contra ele, ou ele contra mim. Alguma coisa aconteceria. Você vai achar, né? A criança acha, né? Porque é uma criança, né, gente? Não é adulto que a gente está falando, é uma criança. Né? Sim. No livro, uma das coisas que eu relato, assim, bastante é a questão de o que pode causar, é até um pouco pesado que eu vou falar, mas o que pode causar o abuso sexual. Uma das coisas que hoje a Taira mais enxerga e quer ajudar outras pessoas é pelo seguinte fato: o que o abuso sexual causa em uma pessoa, independente se é homem ou mulher. Ele causa os piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Os piores. É uma violação. Por exemplo, eu conheço pessoas que trocaram opção sexual por conta do abuso. Eu conheço pessoas que se tornaram criminosos por conta do abuso. Só que eu falo de mim, porque eu estou aqui hoje colocando a cara a tapa para falar da minha experiência, sem respaldo, sem tabu. Então, por exemplo, a Taira teve sentimentos que um ser humano não teria. Eu, por exemplo, quando descobri que ele estava muito doente, que ele estava no hospital, eu não me perdoava, eu fiz tratamento seríssimo com psiquiatras, porque eu não me perdoava eu não ter acabado com a vida dele. Então, o sentimento de assassina, eu tive durante muitos anos. Isso aí todo mundo tem se precisar, né? Mas cada um tem um freio. Né? Sim, sobrevivência, isso é pré-histórico, né? Mas dá para entender. Mas é o que eu fico, Sim, é o que eu fico questionando. O que acontece, doutora? Os sentimentos são tão horríveis que causam na vida de uma vítima, mas tão horríveis que ela pode se desvencilhar para várias coisas. Eu, por exemplo, hoje eu sou a Taira, sou esteticista, sou escritora, sou mãe de família, muito bem casada, porém, não poderia ter sido esse o meu destino, poderia ter sido muito pior. Mas você é um caso vou colocar em milhares, porque não é todo mundo que nasce com essa firmeza de caráter, com essa força, não é todo mundo. Sim, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Então, você falou de sentimento. Traduz aqui para quem está vendo esse programa, inclusive quem ainda acha que é doença, qual é o sentimento de uma pessoa abusada? Na maioria das vezes, vazio. Você não se encontra no mundo. Hoje eu tenho a minha família, eu tenho meu marido e filhos, mas eu me sinto uma pessoa vazia. O sentimento é esse. Te tira algo. Na verdade, o abuso, ele te tira tudo de bom que você tem dentro de você. Aí você tem que começar a conquistar coisas boas, mas você nunca vai encontrar o que foi de bom tirado de você. Nunca. Por quê? Porque você fica imaginando como seria se isso não tivesse acontecido. No meu caso, por exemplo, eu culpo 100%, 100%. Tudo de ruim que aconteceu na minha vida até hoje, eu culpo o abuso sexual. Entendeu? Isso tá no meu psicológico, entendeu?
Eu sei que não é bem por aí que funciona, mas na minha cabeça, como vítima do abuso, tudo o que aconteceu de ruim para mim até hoje, eu culpo o abuso sexual. E eu procuro colocar provas sobre isso e explicar para as pessoas que eu estou certa sobre isso. Mas você está. Eu acho que a pessoa que ainda critica, né, e também vi, só posso falar, Ana Maria Barbosa afirmou que o pedofílico é um psicopata, até porque você vê profissionais sérios, né, Talvani sério também, que não tem como. Hoje na internet, como profissional, eu digo que não dá para mentir mais. Você tinha aquela situação de ouvir dizer, ou a criança disse. Agora, cada passo que eles dão, a gente sabe. Então, a gente Sim. vê uma sofisticação de crime, um cinismo, inclusive algum deve estar assistindo isso aqui para entender o que acontece. Vários, né? Uns pedofílicos, né, abusador, estuprador, eles escolhem as vítimas pelos pais. Exato. Eles monitoram o Instagram, até pagam para as pessoas fazerem isso. Eles selecionam meninas, eles se passam por outras pessoas distantes, já sabendo que ela é do que ela gosta, para você ver o tamanho, como eles são nojentos. Sim. Exatamente. O que você acha hoje desse cenário de pedofilia, né? Mundo físico, virtual, que é pior, o Brasil é campeão de pedofilia no mundo, né? E a pedofilia está um dos crimes mais incidentes virtuais no país, se não for, quiçá se não for maior. O que você acha hoje? O que você diria para as pessoas que estão em rede? O que você diria para o Estado? As pessoas que deveriam ter uma pena, criar uma penalidade justa. Então, doutora, o que eu acho, na verdade, é até pesado demais, o que eu acho, mas é a minha opinião. Eu Não, acho não é que pesado. o Brasil está em segundo lugar no ranking de pedofilia no mundo, Para certo? você, Milhares de denúncias todos os dias, fora as denúncias que não chegam aos hospitais. lista negra. Até aí, ok. Mas a minha conta é bem básica sobre a pedofilia hoje no mundo e especificamente no Brasil. Pedófilos, abusados, né, que foram as vítimas, e pessoas coniventes. Pessoas coniventes são quase zero. Pessoas que nunca sofreram abuso hoje no Brasil são quase zero. A maioria são vítimas e a maioria são pedófilos. A maioria se cala porque são pedófilos. Para mim, essa é a realidade. Exatamente. Fica arranjando uma forma Então, hoje, por exemplo, eu tenho no meu Instagram pessoas que eu conheço, que eu lancei o meu livro sem fins lucrativos, eu fiz tudo sozinha, e eu pedi às mesmas pessoas, empresárias renomadas aqui do Brasil, para publicar, só compartilhar, não pedi para comprar, não, porque eu vou doar, entendeu? Pedi para publicar, e as pessoas hoje não querem falar disso em rede social. Para mim, a maioria dessas são os próprios abusadores. São os próprios abusadores. A gente sabe. Que se vestem ali de políticos, que se vestem de empresários renomados, que se vestem de pai e mãe perfeitos e estão abusando das nossas crianças todos os dias. Abuso através do crime organizado, né, que organiza, orienta como ele deve acessar, né, e a comunicação silenciosa dessa quadrilha. Né, eles têm uma comunicação visual, cínica, então a pessoa sabe o que o outro é. Então, aí começa a comunicação, a troca de fotos, né? Você já recebeu uma pessoa que foi abusada, que teve o início de abuso pela internet? Sim, recentemente, eu tive uma situação que eu pude vivenciar, e sou grata por isso. Eu tenho uma amiga que, se fosse o caso dela participar da entrevista com a gente, ela participaria sem mostrar o rosto dela. Somos amigas aí há 14 anos, né? E ela me procurou um determinado dia, deve ter mais ou menos uns 3 meses, desesperada, porque descobriu, vou resumir a história, descobriu que o esposo, que já estava junto há 13 anos com ela, estava abusando da filha dela, que hoje tem 15 anos, e na época que eles foram morar juntos, ela tinha 2 anos. Ela descobriu essa situação que a própria filha contou e criou aquela situação toda. E aí, o que você vai fazer? Eu não sei, eu estou desesperada, eu estou com medo de denunciar ele, e sobrar para mim, porque eu sou sozinha e tal. Eu, particularmente, arquei com toda a parte financeira para ela sair de casa, levar os filhos, colocar ela no lugar seguro, alugar uma casa para ela, só vai. Eu só quero te tirar daí. Então, isso para mim foi muito gratificante. Passou um tempinho disso, um mês e meio mais ou menos, ela descobriu o meu livro.
Ela, mas você nunca me contou que estava escrevendo um livro sobre isso. Eu falei, sim, eu passei por isso. Agora eu entendo o porquê você ficou tão neurótica em relação à situação que eu estava passando e te contei. Então, essa foi a única situação que eu descobri recentemente. Foi essa amiga minha que me contou, teve a confiança em me contar, e eu agi da forma que qualquer pessoa que escuta uma vítima deve agir, sem crítica, sem perguntar o porquê. Sim, Ah, deixa eu te ajudar, deixa eu te abraçar, porque você é vítima. Vítima é sempre vítima. O sim. abusador não deve ter vez, em hipótese alguma. Não Quando deve, eu não decidi, deve ter. Aqui eu te garanto que não tem vez. sim, quando eu decidi escrever esse livro, eu fui na minha cidade natal, né, eu sou de Tuiutaba, Minas Gerais, os abusos Minas aconteceram em Gerais, Tuiutaba, Minas Gerais. Hoje eu moro, sou de Uberlândia hoje, depois de alguns anos, e hoje moro na Inglaterra. Mas resolvi voltar com a minha família em Tuiutaba e rever alguns amigos daquela época. Eu uhum. conversei com 8 garotas que eram amigas de infância e contei a situação. As 8 me falaram a mesma coisa, ele fazia comigo também. Então, por isso que eu falo que, além de psicopata, é um predador sexual. O que que é isso? Ele Sim, tem as presas, ele pratica. É em série, porque ele tem a mesma, geralmente a mesma criança, com a mesma característica, o mesmo método, a mesma forma, né, de sim, chantagem, de estupro. Então, é uma pessoa horrorosa, não tem que falar, nem imaginar que isso é doença. Né? Trouxe, mais uma vez, Talvani de Moraes, explicando o que é uma doença. Ele que atua há anos dentro de hospício. Então, ele disse claramente o que é doente, o que é um psicopata, o que é um pedofílico, o que é uma pessoa perversa. sim, Taira, sim. nossa, é tanto assunto que eu quero falar, um negócio tão rico. Qual a penalidade que você acha que deve ter para um pedofílico, abusador, estuprador? Sem sombra de dúvida, pena de morte, mas eu acho que o que seria mais interessante seria a própria vítima se vingar dele. Eu acho que a maioria das vítimas, assim como eu, elas têm uma sede de vingança e isso machuca todos os dias. Com Eu, por certeza, exemplo, imagino. eu perdoaria tudo que eu passei, mas eu não perdoaria o fato dele ter morrido de uma morte natural, de uma doença, ele ter morrido sem dor, ele ter me matado por dentro, ter me causado dores e danos irreversíveis que causam em mim até hoje, e eu não ter feito nada. Muito pelo contrário, na minha cabeça, como vítima, e ninguém nunca vai tirar isso, estou falando com uma perita, mas não vai mudar, eu gostaria de ter feito a morte dele com as minhas mãos, de Eu ter entendo, feito ele eu morrer entendo. em morte Eu não lenta. incentivo, eu não incentivo, aqui não é isso que a gente está fazendo, incentivar, mas Sim, você está falando do seu sim, sentimento, esse é o meu como sentimento. qualquer outra vítima, qualquer ser humano que Sim, seja lesado sim, dessa profundidade. sim, sim. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das vítimas sentem o que eu sinto. É o que eu estava falando agora há pouco. O sentimento que o abuso causa a uma pessoa, ele é assustador. É Hoje, porque não. eu não sei Hoje você, não, pois o abusador, ele faleceu, hoje eu tenho a minha família e meu tal, eu caro, não vou querer vingar isso em outra pessoa. Mas e se ele tivesse vivo, por exemplo? Hoje eu sou adulta, hoje eu não sou uma criancinha que ele passava a mão mais. E se ele tivesse vivo? Será que eu estava aqui hoje? Não, eu poderia estar numa cadeia, eu poderia ter vingado o que ele fez comigo. a gente mataria duas vezes. Essa, entre aspas, Sim, vingança, primeiro é se curar e depois tentar enfiar ele na cadeia, que é o mínimo que pode acontecer. sim, 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 com Tem certeza. coisa pior para um pedófilo, ele está vivo dentro de uma cadeia. Sim, Depois que ele sai também, é um ser que ninguém respeita. Acho que é o sim. pior crime que tem para qualquer, até para bandido. Nem eles toleram isso, para você ver o quão nojento que é. Né? E a pior punição para uma vítima é o abusador morrer de forma tão natural. É sempre assim. Às vezes a gente Ou a pessoa está bem. a impunidade ali da liberdade dele, isso deixa a vítima acabada, Mas acabada. eu acho que com sua força de caráter notável, com esse livro, você vai gatilhar muita coisa em algumas pessoas, né, que às vezes nem lembra o que aconteceu, e Sim, fazer a denúncia. Estou falando de um vizinho que sabe, estou falando de um vizinho que foi até o seu abusador, estou falando de um pai seu que faz isso, se você não quer denunciar, estou falando de uma mãe que vê e não faz nada, que é a maioria exato, das pessoas que acobertam a pedofilia, e que, infelizmente, a maioria é feita por pais. Pais. exatamente, Assim, a maioria exatamente. de pessoas próximas, a maioria dos casos
essencialmente é por pais, dentro da família. Então, a gente não está falando de família. Tem que começar Sim, a olhar para isso aí. exatamente. E depois que eu lancei o livro na Inglaterra, o livro não foi lançado aqui no Brasil ainda, só lá na Inglaterra. Algumas pessoas aqui do Brasil me procuraram relatando essas situações dentro da família. Tem uma moça que me procurou que era abusada quando criança pelo avô, e só agora ela foi fazer um trabalho na faculdade e lembrou dos abusos. Então, assim, ela me procurou e eu, Olha que sabe, maravilha. é uma situação nojenta, é uma situação assustadora. Eu acho, no meu ver, hoje, eu esperei as minhas filhas crescerem, conversei com as minhas filhas e com meu esposo antes de escrever esse livro, Sim. com o consenso da minha família, e hoje eu só sinto vontade de falar, porque é um assunto que é falado com muito tabu. As pessoas têm muito. Muito tabu, Todo né? mundo fala de Inclusive, novela, política, da vida do vizinho, de tudo, da escola, mas ninguém quer falar de pedofilia. É porque a maioria ou são vítimas ou são abusadores, não tem o meio termo. então, você Infelizmente, fala uma coisa espetacular, que eu faço uma saudação para o Hildo Silveira, que é outra pessoa que eu falei, ou é vítima ou é abusador. Então, a pessoa que tem exato, cinismo de falar que isso não é uma psicopatia, desconfie dessa pessoa. Porque exatamente, como que você fica na defensiva de um crime nojento desse? Alguma coisa tem de errado. Às vezes até foi abusado e não quer falar. Faz o exato, reverso. Faz o reverso. exatamente, Ou participa de um crime organizado e ganha com isso. Só tem essas exatamente. três coisas. Né? Já me perguntaram, nossa, é assustador mesmo, tem uma epidemia de pedofilia? Eu falei, tem. Se a gente abrir essa caixa que precisa abrir, as pessoas vão passar meses vomitando, as normais, né? Sim. Né? Deixa eu ver o que mais que eu vou perguntar. Você quer fazer uma colocação? Você, fica à vontade aqui. Só um minutinho. Acho que a minha porta está fazendo barulho. Tá bom. Não, é porque, tipo assim, eu tô num apartamento novo que a gente comprou agora e tem algumas coisinhas para fazer. Eu vim para um cantinho pra gente conversar melhor, mas não é o vento mesmo. Mas tá me ouvindo? Tranquilo? Eu estou encantada com a sua fibra. Estou encantadíssima. Acho que muita gente vai olhar, inclusive para ver que dá para superar a vida, dá para virar, se tornar uma pessoa como você. Não adianta você que foi abusado, está vendo esse vídeo, não pense que não deixe esse abusador matar você mais uma vez. Sim, mas Primeira coisa é denunciar. na verdade, ô Karina, essa fibra que você está vendo, eu tenho que trabalhar o meu psicológico para ela existir. Nem Sim, sempre tá assim. Por claro. exemplo, o meu livro ele é um livro de 108 páginas. Eu Mostra de demorei novo a 2 anos. capa, apesar de que a gente vai passar o tempo todo. Aí, ó. Sim. Aí. Ele é um Ouça livro meu de grito. 108 páginas, que, na verdade, eu demorei 2 anos para escrever ele. Por quê? Porque relembrar os momentos não são fáceis. Não é Sim. fácil ficar lembrando de tudo que eu passei com riqueza de detalhes. O meu livro eu relato tudo, riqueza de detalhes, até a forma em que eu era tocada. Eu E relato assim, tudo. vai ter pedófilo que vai comprar isso, vai pedir até autógrafo para ele mesmo ficar com isso na imaginação. A gente sabe disso. Então, eu vou repetir: a gente sabe como vocês agem, aonde vocês estão e o que vocês fazem. Exatamente, exatamente. Eu não tenho sombra de dúvida sobre isso, sabe? Então, assim, para eu estar aqui hoje fazendo essa entrevista com você, fiz uma outro dia aqui na minha cidade, aqui em Uberlândia, fácil não é. Mas eu pego aquela dor todinha que eu senti, tento mascarar ela para ajudar outras pessoas, porque eu não tive voz. Do dia que eu cheguei na minha mãe para contar o que eu estava sentindo, o que tinha Sim. acontecido, que foi quando o abusador estava internado, a minha mãe ouviu o que eu estava falando para ela, como se ela tivesse ouvido a fofoca do vizinho que traiu a esposa. A E não é sua isso que eu mãe. esperava. Sim, a minha mãe. Eu Então, é mais um esperava que ela. exemplo de que a mulher, infelizmente, né? O Rio do Silveira categorizou uma pessoa dessa como psicopata, que escuta um filho falando isso e despreza totalmente, porque tem interesses além disso. Você não pode ter interesse além disso numa criança que fala que foi estuprada pelo pai. Sim, 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 sim. Tem uma Então, cultura orgulhosa, né, uma concepção de família que deveria ser bacana e não é. A gente viu isso na pandemia, a quantidade de mulher que foi espancada dentro de casa e criança que foi abusada porque não estava fora do lar. Então, sim, precisa ser realista, precisa digerir a realidade, não ficar fugindo. com certeza.
A intenção que eu tenho hoje, a Taira, hoje eu converso com a minha família dentro da minha casa, sou muito atenta às minhas filhas, muito atenta ao meu esposo, Exatamente. sabe? Mas é 100%, eu chego até a ser demais, porque eu trabalho muito isso dentro da minha casa, muito, muito, e não só Entendi. dentro da minha casa, se a gente vai na casa de alguém, se vamos em algum lugar, um restaurante, eu vejo que algo não está legal, eu chego, eu pergunto, eu questiono, precisa de ajuda, ó, isso não está legal, isso não está normal, vamos investigar. Eu dou voz hoje às pessoas, porque eu não tive voz. Então, o meu livro, o intuito é esse, exclusivamente esse, é gritar e falar para aquelas pessoas que não têm coragem de falar, Que porque a grito maioria você, não tem. se você pudesse receber uma pessoa hoje para dar esse grito, o que você esperaria dela? Que ela Uma vítima. chorasse comigo, que ela chorasse comigo e sentisse a minha dor, pelo menos um pouquinho. Porque a dor é tão grande, tão grande, tão grande, dói tanto que a vítima não imagina que ela consegue suportar tamanha dor sozinha. E ela O mínimo consegue que, sim, tá? Você que o foi abusada, mínimo tá que uma vendo vítima, isso? Você sim, consegue sim. Ele é que não sim, consegue deixar de ser o lixo que ele é. sim, E o não foi só mínimo com que você. qualquer vítima, o mínimo que ela espera é que a pessoa que ela está confidenciando isso, que sinta um pouquinho da dor dela, que se Seja compadeça clínica com a de dor. verdade, acolhimento, né? Sim, Princípio isso é o básico mínimo, de é o saúde mental. mínimo, sim. Bom, Taira, faça mais considerações aí. Eu deixei esse programa, eu coloquei praticamente até em 2 horas, se precisar. Eu vou fazer vários cortes, vários. E Sim, você sim. pode colocar nas suas redes, né? Se quiser, eu faço uma edição especial para você veicular. Pode fazer as considerações aí que você acha. Pode falar tudo que você. Aqui não tem freio para vítima desse Entendi. crime. Sim, sim, entendi. Então, o que que eu penso hoje? A Taira procura voz, não só por mim, mas pelas filhas que eu tenho em casa e por todo mundo. Recentemente aconteceu uma situação comigo, onde eu fui apresentada a algumas pessoas e tal, e as Sim, pessoas na hora, a princípio, ai, gostei da sua história, quero escutar, quero conhecer o seu livro, quero publicar e tal, mas apenas por interesse. Não sim. era pela minha dor, não era pelo meu grito. Hoje eu busco pessoas que me ouçam. Eu não fui ouvida durante todos esses anos. De quando eu me entendo por gente, porque eu me lembro que eu devia ter 2, 3 anos de idade, aprendendo a andar de calcinha na rua, vilarejo, tudo rua de terra e tal, e sendo pegada por esse senhorzinho, colocada no colo e tal e tal. Antes de ir para a escolinha, antes de ir para a creche e tal. Então, desde essa época eu tento gritar. Eu nunca consegui. Ninguém nunca me ouviu. Hoje eu quero gritar por mim, pelas minhas filhas, por todo mundo do mundo. Eu ainda não tenho quem me ouça. Eu não quero status em rede social, eu não dependo de rede social. Para mim é Sim, uma certa dificuldade aparecer em rede social. Se você sim. olhar o meu Instagram, eu tenho 2 É fotos discreto, apenas é minhas, discreto. 100%. Mas eu quero falar, eu quero ter voz, eu quero falar, eu quero ajudar. Sim. Eu quero que as pessoas me ouçam, eu quero que autoridades, pessoas de influência, me procurem. Olha, deixa eu ouvir seu livro, deixa eu ver, deixa eu ajudar outras pessoas, porque as Inclusive, eu vou pessoas, indicar para várias pessoas e fica aberto aí. sim, tipo, por exemplo, você tem influência, Taira, quero que você fale do seu livro. Eu não vou te cobrar nada, eu não vou, sabe, eu quero falar. E através da sua influência, você pode estar ajudando outras pessoas, porque você não é uma vítima do abuso. Você Quero que a não tem um pessoa livro e não é uma vítima do abuso, mas eu sou, Sim, entendeu? quero que a pessoa que chegou nesse vídeo, que tenha passado por abuso, aliás, diga para algumas pessoas, não vou dizer menor de idade, mas entenda o que é o abuso, porque tem muita coisa que a pessoa não entende que é abuso, acha que é permissivo. Pode, é Sim, normal, não é normal. não. O abuso, ele está em todas as situações psicológicas, físicas, no simples olhar. O abusador não precisa te encostar para você ser abusada. Só dele te olhar, pode ser o seu pai, o seu irmão, o seu primo, o seu padrasto, o seu avô. Está com um shortinho, uma blusinha mais curta, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, te olhou diferente, você sentiu que aquele olhar foi diferente, isso é um abuso. Não é É. normal, não é aceitável, e você tem que falar. Você tem que falar que você quer o respeito, que isso não está normal, que isso não é legal. Você tem que colocar freio.
Não é achar que tá normal, que tá tudo bem. Ah, olhei porque ela tá com um shortinho curto. E daí você tá com um shortinho curto? Você merece o respeito estando até nua. Até o seu esposo que te olha de uma maneira diferente a hora que você não quer, te encosta de uma maneira diferente na hora que você não quer, ele tá abusando de você. Sim, sim. Isso O tudo Brasil enquadra é abuso. horroroso, nojento, né? Tem muita coisa que é... E É tem o muita tio, é o mulher tio agora do, que é o tio ajuda da, nisso. exato, é o Muito, tio da muito tempo escola a que culpa fica lá na, fora. sim, o tio lá da portaria da escola, o guardinha da escola, que te olha de um jeitinho diferente, é o seu treinador do vôlei, é a treinadora da natação, é o personal da academia, é o amigo do seu pai que vai tomar uma cervejinha com você, é o seu avô que gosta de ir para sua casa final de semana, é o seu tio que gosta de deitar no sofá com aquele shortinho largo de futebol. A história Tudo de pegar no colo, você não tem que pegar criança nenhuma no colo, não, deveria ser proibido isso. Quem tem não. que pegar Eu no tive, colo, se prestar, é pai e mãe. sim, eu tive um trauma tão grande, doutora, com essa relação, quando eu tive a minha primeira filha, que é a Isadora hoje com 15 anos. Quando eu tive a minha primeira filha, a professora da escola dela começou a achar muito estranho que a Isadora não usava vestido. E me chamou na escola para perguntar por que a Isadora é a única criança que não usa vestido, não usa saia. E eu contei relatos por alto do que eu tinha passado. E eu tinha medo da minha filha usar vestido, usar saia, porque eu tinha sido Facilita algumas abusada. coisas. Sim. E aí a psicóloga conversou comigo, falou: o problema hoje não está na Isadora, o problema está em você. Você precisa trabalhar isso. Eu fiz tratamentos seríssimos com psicólogos, psiquiatras, em relação a esse trauma que eu tenho, que não é curado. Hoje eu sei lidar com essa situação, hoje eu sei Sim. lidar com a minha dor, sei administrar isso, mas uma coisa é fato: o abusado, ele nunca vai superar, ele nunca vai se curar totalmente. Isso ele não vai. Aprender a Hoje lidar, para eu, você ver como é que é monstruoso esse crime. Eu, por mim, seria perpétuo. Ah, mas tem muita gente que faz isso, não tem problema, vai trabalhar na cadeia. sim, com certeza, Sabe sem ser sombra de gente, não dúvida. sabe ser civilizado, então, Sim, sim, não é? sem sombra de dúvidas. Para mim, é um crime que tem que ser perpétua, tem que ser pena de morte. Para mim, não tem perdão, não tem pena mínima, não tem, fica 30 anos, 40 anos, não deve sair Até da cadeia. porque, quando você fala, todo mundo, todas as pessoas que eu já entrevistei, né, inclusive o Rildo, mandar um beijo para ele, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Vanderlei de Abril, que participou da primeira operação de pedofilia no país, Operação Catedral. Ele tinha 17 anos e foi chamado para a operação porque era o melhor hacker que tinha no país, né? E, de alguma forma, eu vejo que ele foi vitimizado. Por quê? Ele falou, Karina, eu vi coisas que eu não consigo reproduzir até hoje. Não consigo reproduzir. Então, ninguém pode dizer para mim que essas pessoas são doentes. E assim, e de cargos, de atribuições, de profissões que você não imagina que vai fazer isso, que não deveria fazer isso. Mas Exato. o facilitador da pedofilia não está na favela. Sim. É um crime organizado muito grande, né? Muito financiado pelos grandes, que a gente nem tem noção, nem imagina quem são. É 100% financiado. Hoje, para mim, particularmente, Sim. a indústria pornográfica infantil no Brasil é uma coisa assustadora. É Eu nem chamo assustador. pornográfico, essa expressão nem uso, é de estupro infantil, porque pornografia infantil, a criança não permite nada. Né? Não estou te corrigindo, Sim, é só uma expressão que eu acho que precisa ser sim, adequada. entendo, com certeza. Criança não dá para ser pornográfico, é estupro. Já. Sim, Estupro. sim. Claramente é Olha, estupro, e continuado esse estupro, porque se você prende uma pessoa com aproximadamente uma média, né, porque eles são muito bem orientados, inclusive a deletar, a gente vê em perícia, você tem lá 200 fotos, né, criança simulando sexo com outra criança, né, pai ensinando o filho a fazer com outro, e entre outras coisas que a gente até deveria dizer aqui. Então, se você tem 200 fotos, você tem 200 abusos. Quantas vezes essa foto foi mostrada? Quantas vezes essa criança não foi lesada? Então, você tem no país, é tudo errado. Você tem o crime você tem a penalidade para a pornografia da vingança,
que é basicamente para um adulto. Agora, isso para criança é pior. O crime de internet, ele tinha que ter uma qualificadora de crime continuado, porque ele não para. Então, essa criança está sendo, a imagem dela está sendo usada para coisas horrorosas e nojentas e ela nem sabe. Exatamente. Quer dizer, onde é que está o direito de personalidade dela? Zero. Nenhum. Ela não escolhe nada, ela é escolhida o tempo todo. Exatamente. Exatamente. Eu, quando eu comecei a superar essa situação que eu vivi, o meu esposo, desde quando eu conheci ele, eu deixei claro, foi a única pessoa até hoje que eu tive muita confiança de me abrir totalmente, foi o meu esposo, Sim. até hoje. E quando a gente começou a conversar abertamente sobre isso, eu comecei a pesquisar muito sobre a pedofilia no Brasil, especificamente, sobre a pedofilia no Brasil. Até mesmo quando eu comecei a escrever o livro, eu ficava pensando, será que eu não estou demais? Será que as pessoas não vão achar isso ridículo demais? Será que eu não estou aumentando demais, contar a minha história que foi tão árdua e me expondo demais? Então, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, e foi onde eu entrei no mercado ali de pedofilia, de pornografia infantil, né? Abuso infantil, e fiquei, assim, em choque. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu não tinha tanto acesso ali a sites pornográficos, a vídeos pornográficos, histórias pornográficas. Então, eu procurei me aprofundar para saber o que eu estou falando aqui hoje. Então, o que eu estou falando é sobre a minha vida, porém, eu estudei para estar aqui também falando de um assunto que realmente diz respeito a mim. A quantidade de histórias que tem ali, o vovô com a netinha, o papai com a filhinha, o irmãozinho com não sei quem, é assustador. É assustador. Como a indústria de televisão, de internet aceita isso. Aí eles colocam lá, mas a filhinha estava com 18 anos, mas é a filha. É o incesto que eles estão colocando ali, incentivando o tempo todo, porque é o que mais vende. É o que mais vende. A gente vê pessoas, por exemplo, que criticam uma criança usar roupinha curta ou falar uma bobeira, né? Ela foi sexualizada, erotizada antes da hora. Não é culpa dela, desde pequenininha era assim, não. Não existe criança que tem essa perversidade toda. Né? Ela foi... Tá? Eu pedi para esse programa, já dizendo que vai ter mais, a gente tem uma extensão agora, né, só falando de crime de pedofilia, né? E a gente vai encerrar aqui com chave de ouro hoje. Obrigada, Taira Gonçalves. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a vocês por estar me ouvindo.